no canal do Pastor Edivaldo Silva, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Deus vai te libertar e grandes bênçãos estão por vir em sua vida. Não perca as mensagens poderosas que vão transformar o seu caminho. Encontro Divino, os avisos severos de Jesus aos católicos. Por Profeta Isaac Maiele da República Democrática do Congo 3. Eu vi o reformador Martinho Lutero no céu, mas todos os papas estão no inferno. Neste encontro, o Senhor está alertando os membros da religião católica para abandonarem esta religião. O Senhor disse, esta igreja é a sede do trono de Satanás. Pois as pessoas são destruídas por falta de conhecimento. Estamos vivendo no fim dos tempos. Estes são dias perigosos. Este é um momento decisivo para a humanidade. O Senhor está tentando salvar tantos quantos Ele pode. Minha formação católica. Cresci em uma família católica. Naquela época, quando eu ainda era criança, minha mãe levava toda a família à missa todos os domingos. Muitas vezes, as pessoas diziam-nos que não havia verdade na Igreja Católica, mas nunca as levamos a sério. Compreendi que é necessária a graça de Deus para deixar esta religião, pois estávamos velados e cegos pelo diabo. Naquela época, minha mãe vendia cervejas para sustentar a família. A minha mãe dizia-nos muitas vezes que se deixássemos a Igreja Católica não sobreviveríamos. Na verdade, os evangélicos se opunham às cervejas alcoólicas, que eram a nossa única fonte de receita. Não podíamos deixar a Igreja Católica. Basicamente, houve coisas estranhas que vi na nossa paróquia local. Costumávamos assistir à missa dos mortos onde o padre fazia estranhos rituais com o cadáver. Um dia, na missa, vi o padre entregando o púlpito a um charlatão. Fiquei chateado porque o fetichista foi autorizado a subir no púlpito e trabalhar junto com o padre local. Mas esse homem era um bruxo famoso na vizinhança e todos sabiam que o homem praticava o ocultismo. Toda a igreja ficou escandalizada naquele dia. Nosso padre local, que era missionário, muitas vezes levava comida ao cemitério para os mortos, dizendo-nos que os mortos também precisam de comida como os vivos. Com o passar do tempo, meu irmão mais velho se converteu e se filiou a uma igreja evangélica, e graças a ele a luz de Jesus começou a entrar na família que estava nas trevas. Mesmo assim, minha mãe continuou a nos levar para a paróquia. Assim que meu irmão nasceu de novo na igreja evangélica, havia evangelistas da congregação dele que vinham pregar as boas novas para minha mãe, dizendo para ela sair da religião católica. Apesar disso, minha mãe não se incomodou. Foi quando foi atingida por uma forte doença que começou a aceitar as palavras do evangelista. Sua doença era tão grave que todas as tentativas médicas não funcionaram. Foi quando esses evangelistas oraram por ela que ela foi curada milagrosamente. Quando o Espírito Santo entrou em seu coração, ela se transformou, e decidiu parar de vender cervejas, e foi uma decisão instantânea, pois sentiu que não poderia continuar. Minha mãe filiou-se à igreja pentecostal Deus é Bom. Desde que mamãe desistiu de vender cerveja, ficamos preocupados e imaginando como sobreviveríamos, mas o Senhor Jesus Cristo providenciou milagrosamente. Sofremos zombarias por abandonarmos a religião católica, mas Jesus é maravilhoso. Foi assim que fomos salvos da religião católica. Irmão, eu disse que o Senhor Jesus Cristo me levou ao céu e ao inferno mais de 25 vezes, para lembrar ao seu povo sobre as realidades do céu e do inferno. Recentemente, o Senhor me deu uma mensagem e uma advertência aos membros da Igreja Católica. Quero dizer a vocês, irmãos e irmãs, que a etapa final de tudo nesta vida é a vida eterna no paraíso de Deus ou o lugar de tormento que é o inferno. Contudo, o paraíso de Deus e o lugar de tormento não são o estágio final e o destino da humanidade, pois ou estamos indo para o lago de fogo e enxofre ou para a Nova Jerusalém, que é a morada de Deus e de seu povo. O mistério das 4 criaturas vivas e 24 anciãos. O Senhor me levou ao seu trono, onde vi os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Eu vi Jesus sentado em seu trono no meio dos 4 seres viventes. Eu vi que essas criaturas tinham olhos por todo o corpo. Eu vi que essas feras eram serafins de 6 asas com rosto de leão, águia, bezerro e rosto de homem. O Senhor me disse, você pode ver que os 4 serafins têm 6 asas. Quando você multiplica 4 por 6, dá 24, quer dizer, 24 idosos. Os mais velhos vieram atrás dos 4 seres vivos. Eles foram entronizados na nova aliança. Estes são os meus 12 apóstolos e os 12 anciãos de Israel. Em Isaías 6, há apenas 4 serafins diante do trono, pois os anciãos ainda não estavam em seus tronos.
A Bíblia diz em Isaías 6:1-4: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado em um trono alto e exaltado, e sua cauda enchia o templo. 2 acima dela estavam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voou. 3 e um clamou ao outro, e disse: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra cheia de sua glória. 4 e os umbrais das portas se moveram à voz daquele que clamava, e a casa encheu-se de fumaça. O Senhor disse: Vocês podem ver que os 4 seres viventes têm olhos por todo o corpo. Para saber o número de olhos no corpo dos seres vivos, você deve multiplicar o número dos 24 anciãos por 2, que é 48. Assim, existem 48 olhos no corpo de cada criatura viva. Agora considere o número 48, porque 4 mais 8 é igual a 12, que é o número de Deus, pois 1 mais 2 é igual a 3, que é a divindade, quero dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isto significa que os olhos no corpo das criaturas vivas são os olhos de Deus que controla todo o universo. O Senhor disse: o olho na nota de dólar americano é o olho de Satanás, uma imitação do olho do Senhor monitorando todo o universo. É o seu poder controlador, uma imitação do poder governante de Deus. A revelação da ascensão do Anticristo no Vaticano. Eu estava com o Senhor. Enquanto caminhávamos no reino dos céus, o Senhor me revelou que está irado com o que está acontecendo na religião católica. O Senhor disse que se opõe à idolatria, à adoração de estátuas, à adoração de anjos, à prática de falar com os mortos e à oração aos santos. O Senhor disse: eu sou um Deus zeloso e não compartilharei minha glória com ninguém. Irmão, vou alertar as pessoas sobre a prática da idolatria, pois muitos irão para o inferno, lugar de tormento. E aqueles que ignorarem a advertência do Senhor frequentando a idolatria na Igreja Católica irão para o inferno. Irmão, deixe ficar claro, a menos que você deixe a religião. Glória a Deus, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos inscritos do canal aqui. Os irmãos inscritos aí do canal da Missionária Tina também. Nós queremos, nesta tarde, primeiro agradecer. Como eu já falei, aquelas ferragens que o irmão doou. O dinheiro aí, compramos as ferragens, já estamos fazendo esse cômodo agora, ó. No 16º dia de obra. E agora, irmãos, qual é a missão agora? Nossa, é fazer as cintas. E para fazer a cinta, nós precisamos de bastante ferro. Bastante ferro, irmãos. Eu quero convocar aqui os irmãos do canal aí da Missionária Tina, do pastor Edivaldo, missionária Melry, que tem nos ajudado aqui nesta obra. Que venha fazer a doação, irmão, sentindo no coração, faça a doação aí. Nós precisamos de ferro para fazer a cinta. Hoje chegou uma britazinha, ó. Dá pra gente começar. A areia dá pra gente começar. Agora faltamos a ferragem aqui, ó. Eu tô aqui com o nosso bispo aqui, ó. Bispo Hamilton. Aí ele vai estar falando aqui. O que é que tá faltando mais agora, meu bispo? A princípio nós queremos jogar a ferragem de cima, que é a cinta, né? Fazer a amarração. Olha. Aqui é do meio aqui, ó. Fazer todas as amarrações. Vai 4, 6, 8, 4, 4, 4, 8, 12, 16, 16, 20, 24, 25, 28. Vai ser no total 50 barras de ferros. Vai ter as costelas, que é para fazer um trabalho mais seguro. 50 barras de ferro. E essas barras de ferro é para fazer as cintas do meio? Isso. Cinta do meio, botar as costelas para fazer uma amarração segura. Porque só com 4 ferros fica muito vulnerável. Tem que ser uma coisa segura que suportar a laje, essas coisas, né? E futuramente aí vai ter a laje lá em cima, Isso. fazer os quartinhos, missionário aí, fazer uma salinha. Aí os irmãos ouviram aí, 55 barras de ferro, ó, para fechar tudo aqui, ó, ao redor. Fechar ao redor e botar as colunas, as cintas aqui no meio, ó. Eu sou convidado, né? E vocês estão convidados já para a inauguração, viu, povo de Deus?
Em nome de Jesus. O Pix vai ficar embaixo, o QR Code. Você sentir de Deus, irmãos, em nome de Jesus. Faça essa semente, deposite essa semente em uma terra fértil. Você não vai estar fazendo para homem, você vai estar fazendo para Deus. Porque aqui, irmãos, é uma missão que nós temos aqui neste lugar. Parque Nova Iguaçu. E a semente que você plantar aqui vai continuar colhendo. Por cada alma que aceitar Jesus, você vai ter uma pedrinha na sua coroa, porque você fez parte dessa missão em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique todos na paz do Senhor. Religião católica, você não irá para o céu. A Bíblia diz que ninguém que pratique idolatria entrará no reino dos céus. 1 Coríntios 6, 9 a 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se iluda, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os abusadores, nem os homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os extorsores herdarão o reino de Deus. Está escrito nas Escrituras, em Apocalipse 18:4. E houve outra voz do céu, dizendo: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Irmão, o tempo é curto. Estou indo de uma igreja para outra com esta mensagem, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Muitas pessoas não percebem que o tempo acabou. Eles acham que temos muitos anos pela frente. Irmão, é um erro pensar que você tem mais tempo para continuar pecando. Você será surpreendido pela morte justamente quando pensava que tinha muitos anos pela frente, e então será tarde demais. Irmão e irmã, enquanto o Senhor repreendia a religião católica, ele disse: servo, o anticristo que será judeu, aparecerá pela primeira vez no Vaticano e será apresentado ao mundo pelo Papa, pois o papado é de Satanás. Aí daquele que depositou a sua confiança no Papa. O Senhor disse: a religião católica não é uma igreja, mas um reino de Satanás trabalhando para desvendar o anticristo ao mundo. Este é o poder da grande Babilônia. Esta religião não faz parte do meu corpo. Servo, você avisará ao mundo, pois não há Papa no céu. Todos eles estão no inferno, lugar de tormento e sofrimento, e aqueles que persistem na igreja católica vão para o inferno. Irmão, foi uma revelação terrível saber que nenhum desses papas católicos romanos estava no céu, pois todos foram atormentados no inferno. O Senhor disse: estou dando tempo aos membros da igreja católica para se manifestarem e se arrependerem, mas muitos não se arrependem. Existem doutrinas de demônios que os encorajam a viver da maneira que quiserem, pois quando morrerem, suas famílias pagarão a taxa da missa dos mortos para que suas almas descansem em paz. A missa de Requiem é uma doutrina de demônios encorajando as massas a viverem no pecado, esperando que suas almas descansem em paz quando a missa de Requiem for celebrada em seu favor. O purgatório também é uma doutrina de demônio combatida pelo Senhor, pois os membros católicos são encorajados a viver da maneira que quiserem no pecado, e quando morrerem, o dinheiro será pago ao padre para orar para que suas almas que sejam transferidas para o purgatório e para o céu. Na verdade, o purgatório é uma doutrina de demônios. É um ensino projetado e concebido por demônios no inferno para conduzir as massas ao inferno. Muitos vão para o inferno na esperança de que a missa dos mortos ajude a sua alma a descansar em paz. Aviso de Jesus e raiva sobre o Papa Francisco. O Senhor disse: estou irado contra este Papa Francisco. Este é um dos piores papas que surgiram no Vaticano. Ele é muito mais perverso do que os seus antecessores, pois está ansioso por cumprir a agenda de Satanás de uma forma meticulosa. Você deve expor esta religião. Diga ao mundo para sair no meio deles, pois o Pai está irado contra este Papa. O Senhor disse-me que o diabo está muito feliz com o Papa Francisco porque ele está interessado em executar a sua fórmula e avançar a sua agenda mais rapidamente. Ele está trabalhando para que o anticristo domine o mundo, promovendo o casamento gay e a sodomia. Ele está trabalhando para destruir o casamento tradicional, mas a prática da sodomia causou a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. O Senhor disse: servo, neste tempo do fim há um espírito islâmico do anticristo e um espírito ocidental do anticristo. O espírito anticristo do Oriente está operacional na religião islâmica que se opõe ao Evangelho. Aquele que é adorado em nome de Allah é um demônio, levando milhões para o inferno. O espírito ocidental do anticristo está operacional no Vaticano. Diga ao meu povo que não estou na reunião de igrejas e denominações. Não estou no ecumenismo e na religião e denominação que se reúnem.
Diga ao meu povo para se separar e se manter afastado do ecumenismo. O Senhor disse: o momento é crítico, meus filhos não devem se distrair. Este não é o momento para coração duplo e relaxamento. Meus filhos devem estar alertas e prudentes. Diga aos meus filhos para prosseguirem. Eles não deveriam afrouxar, deveriam render-se completamente. O reformador Martinho Lutero no céu. Eu estava com o Senhor no mundo celestial quando ele me levou ao passado e me mostrou quando Martinho Lutero morreu. Irmão, houve uma celebração e festividade no céu naquele dia em que o homem de Deus morreu, que contou com a presença dos santos do céu e de multidões de crentes protestantes que vieram a conhecer a verdade através da reforma que ele iniciou. Quando Martinho Lutero morreu, ele foi saudado pelos santos do céu numa festividade com a presença de crentes protestantes mortos pela Igreja Católica Romana. O Senhor disse: meu servo Lutero trabalhou muito em tempos difíceis. Ele não é apenas o fundador da Igreja Protestante, pois o protestantismo deu origem à Igreja Batista, à Igreja Metodista e à Igreja Pentecostal. O avivamento que você vê no mundo hoje veio do protestantismo que foi iniciado na reforma iniciada pelo meu servo Lutero. Jesus disse: ao longo dos tempos, em todos os períodos da humanidade, eu levantei servos em cena para proclamar a minha palavra, e quando eles saem de cena, certifico-me de que novos servos surjam em cena, e ao longo dos tempos eu criei um servo após o outro que eram complementares. Eles operaram numa revelação gradual que era progressiva. Martinho Lutero notou práticas na Igreja Católica que eram opostas às Escrituras, como a adoração de estátuas e santos, os padres recebendo muito dinheiro pelo purgatório. Eram pessoas que pagavam dinheiro ao clero por seus irmãos que morreram em pecado para que suas almas irão para o purgatório e o paraíso. Mas a Bíblia diz que está ordenado aos homens que morram uma vez e depois vem o julgamento. Hebreus 9:27. A grande tribulação e o homem do pecado. O Senhor me mostrou quando acontece o arrebatamento. Vi que a maioria dos crentes ficaram para trás ao som da trombeta. Apenas uma minoria foi apanhada no arrebatamento. O Senhor disse que aqueles que ficaram para trás eram hipócritas que viviam uma vida dupla. Vi essas pessoas chorando e lamentando, pois foram deixadas para trás. Foi um desastre global. Foi uma época de perseguição para os que ficaram para trás. Este é o evento que causará a ascensão do homem do pecado. O Senhor disse: o anticristo terá dinheiro e poder. Ele restaurará a paz no mundo quando o arrebatamento acontecer. Ele seria aceito pela elite mundial e emergiria na Itália, no Vaticano. Haverá perseguição e tribulação. Quando o anticristo surgir, ele aumentará a desolação, a calamidade e a dor para aqueles que se opõem a ele. Isso se tornará insuportável na grande tribulação. Vi que muitos pastores que ficaram para trás foram punidos e espancados pelos membros da sua igreja. Vi que os cristãos serão ridicularizados por serem deixados para trás. Esse arrebatamento aconteceu num piscar de olhos e deixou o mundo em desastre. O Senhor está trazendo este evento porque Ele quer que mais pessoas venham até Ele. O Senhor disse: o julgamento está chegando à Europa porque eles me viraram as costas porque estão no conforto e na modernidade. Punirei sua incredulidade e incredulidade. Menos pessoas na Europa vêm até mim por causa da riqueza e da autossuficiência. Portanto, permitirei que desastres naturais e catástrofes continentais como tsunami atinjam a Terra como punição e eles voltarão para mim. Eu estava testemunhando neste mesmo canal do YouTube. Muitos católicos assistem ao meu testemunho. Uma delas era freira. Ela ouviu a mensagem e a advertência de Deus. Ela veio me ver em segredo porque ficou emocionada. Ela me disse: assisti ao seu depoimento no YouTube. Gostei da mensagem porque percebi que estava errado, pois me ajoelho diante de ídolos e estátuas e rezo à Virgem Maria e os santos. Eu me pergunto se isso me impedirá de entrar no reino dos céus. Eu tinha certeza que chegaria ao céu até assistir ao seu vídeo e ao aviso do Senhor Jesus. Agora estou com dúvidas e vim para esclarecimentos. Eu estava conversando com Freira em segredo. Ela se perguntou e me perguntou em tom sério: você está me dizendo que todas as pessoas que frequentam a religião católica vão para o inferno? Eu disse à freira: quando alguém que frequenta a igreja católica se converter e abandonar a idolatria, será salvo, pois nenhum idólatra entrará no reino dos céus. O Senhor Jesus está irado por causa da idolatria da Virgem Maria e do culto aos santos que está levando muitos ao poço do fogo. No final, a freira católica decidiu arrepender-se e abandonar a religião católica. A freira manteve em segredo a sua nova fé e começou a frequentar a nossa congregação. Como ela ainda era recém-nascida, ensinei-lhe a palavra e estava orando por sua alma.
À noite o Senhor falou comigo e me disse: o novo convertido ainda está fazendo invocação dos santos católicos, que são demônios. Ela deve confessar e entregar seu rosário, vela, pó e outros itens. O Senhor me revelou que os demônios estavam trabalhando para impedi-la de se separar do culto à Virgem, da adoração aos santos e de outras práticas. Rapidamente liguei para a freira e conversei com ela. Ela confessou que ainda rezava o rosário e fazia encantamentos ao redor do rio e outras práticas. Quando ela confessou todas essas coisas, o Senhor me disse que aceitou sua confissão. Pouco depois de renunciar e abandonar a prática católica, a mulher morreu. Rapidamente o Senhor me mostra que a senhora estava em sua presença no reino eterno dos céus. O Senhor disse: os demônios estavam impedindo-a de se separar da idolatria e da adoração da Virgem, pois sabiam que ela morreria em breve. Ela estava próxima da morte. Os demônios tentaram manipulá-la para esconder o rosário e itens que ela deveria ter jogado fora. Sabendo que a senhora estava no fim da jornada de sua vida, os demônios estavam sedentos e batalhavam para mantê-la ligada aos itens da religião católica a fim de ceifar sua alma. Eles não conseguiram capturar a alma dela e ela está na minha presença. Então o Senhor me mostrou a senhora no céu. Fiquei cheio de êxtase e de alegria ao vê-la no céu. Eu estava com o Senhor no céu e ele me contava sobre mistérios. Conheci um amigo que era membro da Igreja Católica. O Senhor me pediu para ir pregar a ele as boas novas do Evangelho, pois seu tempo na terra foi curto. Meu amigo Homer recusou-se a ouvir a advertência do Senhor, mas o Senhor me mostrou que os demônios estavam sedentos e lutavam por sua alma enquanto ele ainda estava vivo. Eu o avisei para sair da idolatria, mas ele recusou, mas seu tempo era curto. Dias depois do meu aviso, este irmão morreu. O Senhor passou a me mostrar meu amigo Homero no inferno. Ele estava em tormento e chorando no fogo. Então o Senhor me levou a outra senhora que era membro da Igreja Católica. Eu a evangelizei e ela veio a Cristo. Lembro-me de quando a conheci pela primeira vez. Ela me disse: muitas vezes vou ao rio com os padres católicos e esses padres faziam orações mágicas. Como resultado, meu falecido pai apareceu e eu pude falar com ele. A senhora disse: sempre que os sacerdotes faziam orações mágicas, membros falecidos da minha família apareciam acima da água e eu conseguia falar com eles. No entanto, estes padres que conseguiram falar com os mortos nunca conseguiram fazer com que a minha mãe aparecesse. Um dia fomos ao rio com os padres católicos, rezamos com perfume e talco. Como resultado, a alma do meu pai apareceu e conversamos. Meu pai me disse: minha filha, tudo o que você tem buscado na vida, você conseguiu e vai ficar bem. E então ele desapareceu. Mas quando invocamos o espírito da minha mãe ela não apareceu. Eu disse a esta senhora: se sua mãe não saiu da água é porque ela nasceu de novo. A imagem do seu pai que você viu no rio era apenas um demônio que assumiu a forma dele, mas na verdade não é ele. Esses demônios não puderam tirar a imagem da sua mãe porque ela era filha de Deus. Esses sacerdotes que estão falando com os mortos conduziram vocês para o caminho errado. Naquele dia, a senhora se converteu e me entregou os itens que o padre católico lhe deu. Queimei esses itens que eram vela, rosário, pó e perfume, e fiz a senhora fazer oração de arrependimento. Exortei a senhora a parar de falar com os mortos. É proibido. Naquele dia, a senhora veio a Cristo. Algumas semanas depois, a mulher morreu. Quando a vi no céu fiquei muito feliz. Eu disse: minha irmã, você chegou ao céu. Por quê? Como você fez isso? Ela disse: irmão Isaac, obrigada pela mensagem e pelo conselho que você me deu. Graças à sua exortação, cheguei ao paraíso de Deus. Irmão, eu vi essa mulher que levei a Cristo em um lugar maravilhoso no paraíso de Deus. Havia casas reluzentes feitas de pedras preciosas e flores desabrochando brilhando. Tudo estava brilhando, de tirar o fôlego e lindo. A senhora me disse: irmão Isaac, sou grata pelo seu evangelismo e pelo seu acompanhamento que me levou ao paraíso de Deus. Na verdade, tenho um encontro marcado com o Senhor Jesus Cristo. Eu devo ir ver o Senhor Jesus Cristo mais adiante na cidade. Irmão, fiquei feliz em ver que levei uma alma a Cristo e ela chegou ao céu. Foi um momento alegre e memorável. Eu estava conversando com a senhora como se estivéssemos na terra. Os protestantes devem abandonar o uso de vestimentos e parafernálias católicas. O Senhor disse: há erros e idolatria na Igreja Católica, é por isso que não estou no meio deles. Hoje muitos servos protestantes estão vestindo vestimentas e correntes, itens de ocultismo semelhantes aos da Igreja Católica, como o ornamento da antiga aliança. Diga-lhes que o grau e os níveis não são da carne e estão nesses ornamentos.
Elas vêm de mim, não destas vestes. O Senhor disse: alguns membros da igreja protestante serão salvos. Você vai dizer a eles para não voltarem às coisas que deixaram na igreja católica. Eles não podem voltar para o buraco de onde Lutero os tirou. Continue no 4º capítulo. Deus abençoe o caro leitor. Amém. Ajude a levar libertação e esperança a mais pessoas. Sua oferta fortalece essa obra de Deus e transforma vidas através da palavra.